Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel e essa vai ser a leitura semanal para todo mundo que tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Leão. Tô equipada com meu chá aqui do lado. Já caiu 4 de copas, quer dizer, 4 de ouros. Jesus. Tá, vamos parar por aqui. Acho que essa aqui foi. Primeiro, 4 de copas. Depois, o carro. 2 de espadas. 10 de ouros. Aqui embaixo caiu 7 de espadas, a imperatriz. E embaixo 6 de copas. Bom, gente, a preocupação primeira que aparece aqui com a carta do 4 de ouros. Depois vocês têm aqui o 10 de ouros, que é uma combinação interessante, porque o 4 de ouros fala um pouco de um certo medo e problema financeiro, tá? Ou, de certa forma, ter medo de perder aquilo que é conhecido, né? Se vocês não estão passando necessariamente por algum tipo de perrengue financeiro sério, o 4 de ouros, ele pode simbolizar um momento de ficar agarrado demais naquilo que se tem, com medo de perder aquilo que se tem, apesar de que nesse momento de 4 de ouros, aquilo que se tem não é lá grande coisa, tá? Porque, de certa forma, o grande problema do 4 de ouros é que é um momento que é necessário arriscar alguma coisa. A vida mais ou menos pede para que a gente arrisque de alguma forma alguma coisa. Como ela tá ligado muito com questões materiais, então é mais ou menos também um arriscar em termos de ação. Fazer alguma coisa que vocês talvez nunca fizeram antes, mas que de certa forma não tem uma garantia concreta agora de mostrar para vocês que isso vai dar certo, tá? A tendência do 4 de ouros é de ficar agarrado naquilo que é conhecido e naquilo que se tem, às custas de tentar alguma coisa nova, né? E aí, essa combinação com a carta do carro, eu acho que é razoavelmente interessante, porque a carta do carro, ela imprime sempre velocidade, né? É uma carta que ela segue em frente e ela faz alguma coisa, apesar de às vezes não saber exatamente o que está acontecendo, nem o que está fazendo, né? A direção da carta do carro, ela não importa necessariamente em termos racionais. A pessoa não precisa ter muito claro onde é que ela vai chegar. Ela só precisa ir, ela só precisa agir. De certa forma, essa combinação aqui me fala que às vezes, quando a carta do carro não consegue ir para frente, né? Ela tem a tendência a ir para o passado. E eu acho que essa primeira combinação fala um pouco isso, sabe? De talvez ficar enraizado demais em alguma coisa passada, em alguma coisa que não é lá muito bom. Mas aí no medo de tentar fazer diferente ou de tentar alguma coisa diferente, vocês se agarram ainda mais naquilo que existe. O 4 de ouros, ele geralmente fala também de um certo tipo de possibilidade que tem na nossa frente, mas a gente está muito mais preocupado com aquilo que foi perdido, de certa forma. Ele tem um certo tipo de experiência ou de vivência de ter perdido coisas grandiosas, mesmo que seja apenas quase que apenas uma sensação, sabe? Não é necessário, por exemplo, vocês terem passado por uma perda significativa nos últimos tempos, sabe? Ou até ao longo da vida toda. Mas, infelizmente, o 4 de ouros, ele tem essa sensação da perda
ou da falta, sabe? E aí por isso precisa se agarrar em tudo que conhece ou tudo que tem. É um pouco também um certo tipo de vibração de acumulador, sabe? O 2 de espadas e aí o 10 de ouros indicam que na realidade é muito essa parada, né? Ou pelo menos esse enraizamento no passado, é muito referente com algum tipo de questão familiar, de algum tipo de transformação familiar. No 10 de ouros, uma transformação que poderia ser muito positiva, uma transformação de daí estar se concentrando para criar a estrutura familiar que você sempre sonhou, sabe? Mas o 2 de espadas é uma parada, é um equilíbrio mental, porém é um equilíbrio mental que não tem ação, sabe? É mais ou menos para equilibrar a mente é preciso parar, sabe? Não agir, talvez até não falar. Essa simbologia desse 2 de espadas do Rider-Waite, que é, querendo ou não, uma imagem legal do Rider-Waite, não enxergar também, escolher não ver aquilo que está na nossa frente ou qual é o nosso problema, de certa forma. Ou seja, é possível vocês conseguirem transformar o ambiente familiar de vocês, mas eu acho que existe algum tipo de problema dentro desse ambiente familiar que vocês não querem enfrentar no momento. O 7 de espadas é outra carta que me fala sobre isso. Que o 7 de espadas é um pouco de uma tendência a agir no escuro, a agir nas sombras, sabe? Justamente porque já teve algum tipo de problema com as relações muito grande, né? Muito grave. Especialmente de coisas que foram roubadas ou coisas que as outras pessoas acabaram meio que destruindo para nós, né? Geralmente o naipe de espadas fala muito das expectativas sociais em cima de nós, né? E essas expectativas, elas nos pesam muito. E a gente sabe delas, a gente reconhece elas, né? Então, também essa necessidade de trabalhar um pouco escondido é em função de daí não ser bombardeado por essa expectativa o tempo todo vindo de fora. A Imperatriz e o 6 de copas ele sempre se refere ao passado, né? Mas essa combinação em específico, a Imperatriz e aí a carta do 6 de copas, que é representado por duas crianças, ela pode significar duas coisas. A primeira é, por exemplo, uma mãe que sente falta dos seus filhos, né? Ou muito dos problemas familiares que vocês talvez estejam experimentando seja decorrente dessa relação mãe e filhos. Ao mesmo tempo também que pode ser uma supervalorização do passado, né? Porque o 6 de copas é esse sentimento de nostalgia, de ficar centrado nesse passado que não volta nunca mais, sabe? De certa forma, também pode ser algum tipo de aspecto de saudade com relação a uma proteção maternal que hoje não existe da mesma forma, sabe? Não que não exista, que a mãe não exista, mas que talvez esse relacionamento tenha mudado bastante. E aí tem um pouco dessa romantização do passado também, de achar que o passado é muito melhor do que o presente. O problema só dessa romantização com relação ao passado é que ele nos impede bastante de enxergar como é que é o presente, especialmente em termos de possibilidades, porque a possibilidade do 10 de ouros existe e ela tá bem perto de vocês. O problema é que ela precisa de algum tipo de ação, né? Ação para mudar, para conseguir chegar nessa estabilidade familiar. O problema é que vocês precisam daí desenraizar algumas coisas, especialmente com relação aos medos que vocês têm com relação a tentar alguma coisa nova. E aí talvez tentar alguma coisa nova dentro dessa relação. Vamos ver se sai mais alguma coisa. Acho que aqui.
7 de paus. Achei que era 8. E aqui, 8 de espadas. O 7 de paus, ele mostra, pelo menos de maneira mais clara, no final do baralho, 4 de paus. O 7 de paus mostra de maneira mais clara a questão do conflito direto com relação à pessoa de vocês, pelo menos, né? Então, talvez essa questão de não querer agir, né, ou de ficar muito enraizado no mesmo lugar, venha em decorrência de alguma coisa que vocês já fizeram em termos individuais e que vocês acabaram sendo atacados por causa disso. Provavelmente esse ataque, infelizmente, é um ataque familiar, né? E aí, familiar, família também não precisa até no arquétipo da mãe, né? Não precisa ser necessariamente a mãe biológica de vocês, né? Mas talvez alguém que represente um pouco dessa imagem mais materna para vocês, né? E também a família cai no mesmo sentido, não precisa ser a família de sangue, pode ser também a família que vocês construíram ao longo da vida ou algo do gênero, né? O 7 de paus representa esse conflito, porém o 8 de espadas, que é para mim uma carta bastante ansiolítica, representa bastante ansiedade, porque é uma pessoa que está presa, mas ela não está realmente presa, sabe? Se você prestar atenção na imagem, as amarras que estão no corpo dela não estão lá, assim, muito presas, assim. É uma pessoa que, se ela se mexesse um pouco, ela provavelmente poderia estar liberta dessa prisão, né? O problema daí do 8 de espadas, e aí por isso também é uma carta conectada com ansiedade, é que essa carta aqui, ela cria narrativa perfeita para justificar por que que nós estamos mais ou menos na merda, ou porque especialmente a gente não pode agir com relação a alguma questão, a alguma situação. Por que que a gente não pode tentar fazer as coisas diferentes, né? Ou porque talvez a gente não possa tentar reconstruir uma relação familiar. Essa carta 8 de espadas, ela cria a narrativa perfeita de justificativa do porquê você não pode fazer isso agora nesse momento. E não é apenas assim, não é um momento propício, sei lá, a gente pode fazer isso depois. Não, é uma narrativa muito bem construída, é uma narrativa bem concreta, bem fundamentada, que vai pegar vários fatos e vários acontecimentos que justifica direitinho por que que qualquer tipo de ação agora não vai dar certo. O problema é que eu acho que talvez isso seja uma questão que vem há muito tempo, né, gente? Porque a carta do carro, apesar dela representar ação, né? Ação e movimento para frente, a carta do carro, ela é o símbolo do signo de câncer, na realidade, né? Ela é representada pelo signo de câncer no tarô, é representante desse signo. Então, é também uma carta que, querendo ou não, está ligada com o passado, também está ligada com a questão da família, com o arquétipo da família, né? E aí, o arquétipo da família, na realidade, é ser nutrido, né? Ser nutrido de uma maneira que você consiga crescer, né? Não necessariamente pai e mãe, como é que aconteceu, mas tipo, se vocês tiveram ou não aquele ambiente propício, né, para se sentirem protegidos, para se sentirem bem nutridos, para se sentirem fortes o suficiente para vocês poderem crescer do jeito que vocês queriam, né? 10 de ouros, a imperatriz também é uma imagem que cresce do jeito que quer, né? Pela combinação, eu não acho que vocês tiveram um ambiente mais caloroso e mais nutritivo da vida para crescer. E aí isso acaba afetando na vida adulta um processo de necessidade de reconstruir esse ambiente de nutrição que talvez vocês não tiveram na infância. Então, muito cuidado com as narrativas que vocês criam justamente para justificar o estado das coisas, sabe? Porque eu não acredito que o estado das coisas esteja lá muito bom. Ele pode ser muito melhor, sabe? Mas para isso tem que ter algum tipo de mudança. Tá bom, pessoal? Essa é a leitura para vocês de hoje, para os leoninos, Sol, Lua e Ascendente em Leão. Essa
essa leiturinha menor vai ser sempre sobre Sol, Ascendente e Lua. Toda semana, quarta-feira é o dia dos signos de fogo, tá bom? Então, até semana que vem e espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem e beijão, até mais. Tchau, tchau.